Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde queremos agradecer pela sua audiência, pela oportunidade de estarmos aqui juntos de novo e convidá-los para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade nos abençoe, abençoando cada lar conectado conosco nesse instante, iluminando e amparando todos aqueles que colaboram para que nós possamos estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Gente, hoje nós vamos fazer um especial, um programa especial para o Lar de Amparo Eurípides Barçanufo. Por que nós escolhemos falar sobre o lar? Porque as doenças psicossomáticas, as doenças mentais, elas hoje está numa condição de pandemia, ou seja, ela tomou conta da humanidade de um modo geral. Nunca se viu tanto transtorno de ansiedade quanto na atualidade. Nunca se viu tanta depressão quanto na atualidade. Nunca se viu tanto suicídio como está sendo registrado nos últimos tempos. Talvez seja por diversos fatores, A pandemia, as pessoas não podiam sair de casa, não podiam sair para espairecer, para fazer uma atividade física, para se divertir de um modo geral, Então, tudo isso tem colaborado e a psicosfera da Terra ela está muito, mas muito densa e carregada. Nós temos guerras no mundo todo, nós estamos vivendo uma crise econômica em todo o planeta, política, social, religiosa, de forma que tudo isso colabora para que a psicosfera do planeta fique densa, pesada e difícil de viver. Essa que é a grande verdade. Estamos numa grande guerra entre a luz e as trevas. Isso é indiscutível. Isso é, na verdade, profético. Todas as profecias já diziam que nós estaríamos vivendo esse momento chamado final dos tempos, como eles chamam, um momento apocalíptico. É um momento realmente da grande transformação da humanidade. Então, nós queremos falar hoje um pouquinho sobre esse lar que ampara pessoas que estão nessas condições. Mas antes de falar do lar, vamos lembrar aqui, falar um pouquinho do transtorno de ansiedade e da depressão, porque com certeza isso é um problema que afeta todos nós, e com certeza existem pessoas aí que estão interessadas em ouvir. O transtorno de ansiedade, ele está relacionado com essa sensação de que as coisas não vão dar certo. Então, esse sentimento de pessimismo que envolve todas as pessoas é muito grande. Então, a ansiedade é vamos dizer assim, uma consequência do ritmo que está o mundo, desse processo que nós estamos vivendo, de estresse constante. Porque o que acontece? Hoje o excesso de estímulo é muito grande. Então nós temos a internet com várias, vamos dizer assim, opções, que acabam, de uma certa maneira, parece que não, mas nos causando um processo ansiolítico. De ansiedade, melhor dizendo, Então observa, nós temos o Face, nós temos o Instagram, o WhatsApp, nós temos a internet como um todo, aonde milhões de informações chegam até você instantaneamente e a gente acaba querendo estar por dentro de tudo, acompanhando esse processo. São os estímulos visuais na televisão, no dia a dia, e, de um modo geral, nós estamos sobrecarregados com a quantidade de informações que chega até nós. E, de uma certa forma, todos nós temos que responder a essas
vamos dizer assim, expectativas, né? Em todos os sentidos, principalmente no trabalho, tem que bater meta, cumprir metas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente começa a se cobrar, porque a gente vê na internet pessoas tão bem, mas por que eles estão bem e eu estou mal? Então essa comparação entre, né, uns e outros, então gera em torno de nós uma cobrança muito grande, exigindo de nós algo que nós não estávamos acostumados, né? Então essa transformação do mundo exigindo de nós um conhecimento que nós ainda não temos, nos deixa inseguros, instáveis e emocionalmente fragilizados. Porque você imagina aquela pessoa que trabalha no campo, que trabalhava no campo, né? Porque agora até quem trabalha no campo está convivendo com a inteligência artificial, convivendo com, né, com a tecnologia avançada, e estão até eles estressados. Mas vamos relembrar, quando você não tinha nada disso, a sua única preocupação era levantar de manhã cedo, né? Tomar o seu cafezinho e plantar o seu milho tranquilo na terra, ninguém te cobrando, ninguém te enchendo o saco, você fazia suas covinhas e ali plantava, voltava para casa para descansar, para almoçar e assim por diante, né? Chegava à noite, 6 horas, já estava escurecendo, não tinha televisão, não tinha luz, não tinha nada que pudesse te atrapalhar o sono e você dormia tranquilo e era uma vida de sossego comparado com o que nós temos hoje. Então, essa exigência do mundo contemporâneo que nós chamamos, do mundo atual, em torno da tecnologia que muda todos os dias. Todos os dias você vai olhar no seu celular, já houve uma atualização diária. Entendeu? Então, aquele determinado, vamos dizer assim, ponto que ficava no seu celular aqui já está em outro lugar, você já não acha mais e você tem que se adaptar. Então, essa exigência, né, do mundo moderno, desse mundo atual, em torno da nossa inteligência, em torno da nossa capacidade, isso tudo é muito estressante, porque nós não estávamos acostumados com tudo isso. Então, diante disso, né, somando com mais a preocupação, né, financeira, com a preocupação de você não estar conseguindo cumprir aquilo que faz, então o transtorno de ansiedade toma conta da humanidade. Eu diria que 99% da população vive com transtorno de ansiedade. Uns em grau mais leve, outros em graus mais avançados. Os mais avançados e grave chega a desenvolver nesse transtorno de ansiedade outro transtorno que é o transtorno do pânico, que é o medo desesperador de tudo, né? Medo de não dar conta, medo de fracassar, medo de perder o emprego, medo de ser assaltado, medo dos nossos governantes, medo dos nossos policiais, medo de tudo. Sabe o que é medo? É o transtorno do pânico, que é uma consequência, eu diria, do transtorno de ansiedade. Então, muitas vezes, esse transtorno é tão grave que ele cursa com doenças terríveis. Ainda as doenças que nós estamos vivendo, onde o indivíduo acha que vai morrer, né? Então ele começa a ter taquicardia, sudorese, sensação de morte iminente e ele entra em um estado lamentável. Os que são mais frágeis, não suportando tudo isso, acabam usando o mecanismo de fuga para tentar relaxar e não sentir toda essa pressão. E sabe qual é o mecanismo? Droga, álcool, fumo, sexo e assim por diante. Tá certo? Então, cada um está buscando uma maneira de controlar essa ansiedade, de controlar esse medo, e aí eles acabam buscando essas saídas, né? Eu sinto quando eu tomo uma cervejinha, eu relaxo,
eu melhoro, o outro, quando eu uso uma droguinha, né, eu fumo uma maconhinha, eu fico legal, eu fico mais zen. Então, cada um está usando o que pode. Na verdade, é o desespero. Outros usando drogas pesadas, né, e drogas lícitas, né, que são os benzodiazepínicos para dormir, os soníferos da vida, né. Então, as pessoas estão assim, cada um usando um mecanismo para tentar, de alguma maneira, sufocar, amortizar essa ansiedade, esse pânico, essa tristeza que acaba sendo uma consequência também do estresse psicológico, estresse físico. A gente acorda cedo, não sei se você já reparou, para levar a criança na escola, tá certo? 7 horas o nosso filho entra na escola, então você 6 horas está de pé, levando criança na escola, correndo para o trabalho e tal, e quando chega a noite, quem diz que a gente dorme? É a hora que reúne a família e fica até meia-noite, 1h da manhã. Tem internet, televisão, aí dorme pouco. Então, outra causa do transtorno de ansiedade é a falta de sono. Nós teríamos que dormir no mínimo 8 horas por noite. Cadê a disciplina de deitar na hora certa para dormir? Acaba enrolando, indo dormir tarde e acorda cedo. Não tem corpo que aguenta, não tem mente que resista. Muitos vão enlouquecer. Isso está no Apocalipse de João. Muitos não suportarão e se matarão. Então, alguns não suportando, buscam o suicídio como a saída para acabar com todos esses problemas e esse desespero que toma conta do mundo. Como diz o cuiabano, né? O desespero que toma conta do mundo. Então, gente, observa o que fazer nesse momento, né? Quais os meios que nós temos para que a gente não entre nesse clima, né? E seja envolvido, né? Por esse meio tão assim exigente de nós mesmos, de todos nós. Então, aqui umas dicas que nós vamos dar. Uma delas é o Lar de Eurípides, que nós vamos falar mais na frente, né? Que é um amparo a mais que nós temos. Mas eu quero só lembrar alguns outros que vai te ajudar muito, tá certo? Você aí na sua casa. Um deles é o hábito da meditação. Tirar um momento para você olhar para dentro de você, parar de olhar para fora, relaxar, colocar uma música suave, desliga tudo, concentra na música, deixa sua mente, né, ser levada por esse mecanismo, pense nas coisas boas, alimente pelo menos 10 minutos de meditação diária, isso vai fazer uma diferença enorme. E principalmente aprender a desligar a mente e a não pensar durante um período. É fundamental. Aprender a não pensar é um dos pontos mais altos em todas as práticas orientais, como yoga, como outras práticas meditativas, é aprender a deletar e não deixar que a mente se divague e ela fique limpa, parar de pensar. Então, essa é uma terapia fundamental para que a gente possa encontrar, né, a serenidade, a paz, o equilíbrio e suportar toda essa pressão. Segundo item importantíssimo, tá certo? Não ficar grudado com esse celular o tempo todo, que isso, na minha visão, já virou uma verdadeira praga. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Isso te perturba o tempo inteiro. Se você não tomar cuidado, ele passa a ser seu obsessor. Você não tira o olho dele o tempo todo, porque o tempo todo ele está mandando mensagem, o tempo todo ele está te bombardeando, o tempo todo ele está te cutucando. Então, ter um momento de usá-lo e ter um momento de desligá-lo. Deixe ele num canto e não utilize. Eu, por exemplo, tenho o hábito de só ir olhar o meu celular 10 horas da manhã. Da hora que eu acordo até as 10 horas da manhã, eu não quero saber se existe celular. Então eu já peço aos meus amigos, não me ligue antes, não adianta mandar zap, eu estou fora do ar. Pronto. Senão, eu não consigo ler, não consigo meditar, não consigo fazer atividade física, não consigo defecar e ir ao banheiro, porque nem isso a gente consegue, pelo amor de Deus, né?
Isso aí é um absurdo você levar celular para o banheiro. E a gente leva ele em tudo quanto é lugar, até cai no vaso, né? Porque é uma coisa grudada com esse celular. Então nós precisamos realmente saber, porque gente, sabe o que eu estou vendo em relação ao celular? Nós estamos igual aquela frase que diz que macaco que nunca comeu doce, quando come se lambuza. É o que está acontecendo conosco. Nós não tínhamos isso, nós não tínhamos esse brinquedo. E agora que tem, é todo mundo agarrado, né? Então nós precisamos aprender que isso não pode dominar a nossa vida. E nós temos que utilizar o celular para o nosso benefício e não para o nosso prejuízo, tá certo? Outra coisa, deixá-lo ao lado da cama à noite é péssimo, porque a onda energética que ele emite, a radiação, é imensa e ela acaba nos atingindo, você entendeu? E interfere no nosso sono, que não pode ter nenhuma interferência magnética. E eles têm. Então, se você quiser deixar ele carregando à noite, deixa lá na sala, lá na cozinha, longe de você, para você não receber essa carga magnética que também te deixa hiperexcitado durante a noite e você não consegue dormir direito, com um pesadelo rolando para cá, porque esse bicho está emitindo energia para você. Então, isso é muito importante. E você parar de olhar, né, aquelas questões de violência que as pessoas mandam, de mensagem negativa e que vai deixando você cada vez mais preocupado e pessimista em relação ao mundo, né? André Luiz fala que o mal não merece comentário em tempo algum. Por que ficar olhando o noticiário negativo, né? E existem alguns dispositivos no celular, né, que são assim incríveis, né? De 5 minutos ele manda uma mensagem para você, você entendeu? Então isso é terrível, né? Eu não vou citar porque é deselegante, porque eu não quero falar mal de nenhum aplicativo, mas tem centenas, se você for olhar, que de 1 em 1 minuto bombardeia você com informações e mensagens não edificantes, tá certo? Então, não adianta a gente ficar procurando psiquiatra, se dopando de droga e não tirando a causa, não afastando a causa, né? Nós fomos internar uma paciente no lar de Eurípides e eu disse que lá não poderia utilizar o celular. Lá não é permitido usar celular. Ela disse, então eu não vou internar. Eu disse, mas você está pensando em se matar? Você prefere morrer do que deixar o celular? Ela disse, prefiro. Eu falei, então, eu não posso fazer nada. Quer dizer, a pessoa prefere morrer e não deixar o celular. Eu queria só lembrar essas pessoas que estão se matando e suicidando que não tem como ela levar o celular para o outro lado, né? Alguém já viu alguém levar no caixão o celular para estar utilizando ele do outro lado? Não tem, meu amor. Vai ficar sem, entendeu? Então, é questão de bom senso. Nós precisamos rever, tá certo, a nossa postura. Não adianta droga, não adianta achar que o psiquiatra é a solução da nossa vida. Nós precisamos mudar de conduta. O psiquiatra ajuda, é um terapeuta que está ali para ajudar, mas é você que vai realmente buscar meios, condições, como a meditação, a oração, o trabalho voluntário, ter um tempo para olhar para dentro de você, para fazer atividade física, para passear, para viajar, né? Para contemplar a natureza, o pôr do sol todos os dias, os pássaros, as flores, né? As plantas. Então nós precisamos desligar um pouco desse mundo, gente, que nos conecta cada vez mais, que exige cada vez mais de nós mudanças que nós ainda não estamos preparados para recebê-las, porque psiquicamente a nossa mente não está ainda em condição de aceitar tanta mudança. Nem os jovens estão suportando essa mudança porque eles estão desequilibrados, alienados nos jogos eletrônicos e alienados nos celulares. Até os bebês estão alienados nos joguinhos e as mães não suportando dão o celular para a criança antes dos 7 anos, que neurologicamente vai lesá-los, mas elas não estão preocupadas com isso, porque o menino chora e atazana até dar o celular na mão dele. Hoje em dia você pode observar, você vê criança com chupeta, acabou, ninguém tem chupeta mais, agora é celular.
O celular é o calmante do bebê quando ele está em desespero, entendeu? Eu estava no avião, uma criança gritava desesperadamente e chorava. De repente a moça do lado olhou para a mãe e disse aqui, ó, pegou o celular dela, deu, o guri parou na hora, ficou olhando assim, entregou um bebê, deu o celular, o menininho parou de chorar no avião, inquietou na hora e ficou de olho no celular, mexendo com o dedinho ali. Acho que não dava nem conta de mexer direito. Gente, é incrível isso, né? Então, nós temos que repensar sobre isso. E nós vamos falar sobre a importância, e uma das grandes terapias é o Lar de Amparo Eurípides Barçanufo, que nós vamos ter aqui a Fran, né, para fazermos uma entrevista com ela e vamos falar de como você consegue esse tratamento de graça para todas essas doenças que nós falamos aqui agora, ok? Gente, em relação aos livros que nós sugerimos, né, sobre esse tema, nós temos aí Tormentos da Obsessão, de Manuel Flamengo de Miranda, um livro muito interessante. Temos o livro Mereça Ser Feliz, da irmã Dufour. Seja Feliz Hoje, outro livro também interessante, da irmã Dufour, né? E temos também o livro Amorosidade, da irmã Dufour. Todos maravilhosos e falam exatamente, né, muito sobre tudo isso que nós já abordamos. Em relação aos nossos avisos, né? Um dos avisos que nós queremos passar, gente, é em relação ao Clube do Livro. Nós temos um Clube do Livro onde você recebe todo mês um livro por apenas R$30.
Livros esses que valem muito mais, né? Mas no clube a gente consegue um preço acessível, estimulando a nossa leitura, é maravilhoso. O outro aviso é em relação a visitar a nossa casa, né? Nós temos atividades na segunda-feira, que é a triagem, onde é feito o tratamento espiritual de pessoas que precisam de tratamento espiritual e buscam a nossa casa. A porta de entrada é segunda-feira, a partir das 19 horas. Né? Toda segunda-feira nós temos uma equipe de triagistas que está lá para te ouvir, para você contar a sua dor, o seu problema e eles orientarem você naquilo que você necessita gratuitamente. Temos na terça-feira a palestra pública com passe, tratamento espiritual também na terça-feira. Toda terça-feira às 20 horas, sendo que o portão fecha às 20 horas, então tem que chegar com 15 minutos de antecedência, né? Pelo menos às 7h30, 7h45. Temos na quarta-feira o tratamento espiritual, também tem passe, água fluidificada, todo o tratamento é na quarta-feira. Temos no sábado o trabalho assistencial de manhã, temos a Escola de Estudos Espíritas à tarde. E no domingo nós temos a campanha Chico Xavier e a campanha Alta de Souza. São muitas atividades que nós desenvolvemos, tá certo? Na nossa casa e eu quero convidar vocês para conhecerem, participarem, estarem conosco. E se você é um profissional, médico, odontólogo, alguma coisa assim, quer trabalhar, nós temos ambulatório médico, onde você pode dedicar, né, um dia da semana, trabalhar conosco, ajudar a comunidade carente. Nós temos vários médicos que trabalham conosco há muitos anos, né, e que prestam um serviço excepcional, porque não estão lá por dinheiro, mas por amor. Gente, temos o Bazar Mãe Menininha, e que nós recebemos doações, estamos pedindo doações. Se você tem roupa, sapato em casa, algum móveis que você não está mais utilizando, né? Qualquer coisa, um quadro que está aí e que você nem gosta mais dele, deem para nós e nós vamos transformar isso em recurso para manter a nossa obra, tá certo? Então, nós aceitamos essas doações, basta você ligar no telefone que aí está, que a gente providencia. Se você puder levar, é melhor, porque nós estamos sem motorista, sem carro para ir buscar. Então, a gente agradece. Mas a gente vai ver se estabelece alguns pontos onde você pode deixar essa roupa sua para a gente pegar, se você não quiser levar lá por achar isso um tanto quanto longe. Gente, vamos ouvir uma música, porque a música é outra terapia para todos esses transtornos aí. Sinos na casa de Ismael, anjos cantam canções em louvor. Retornai, ó discípulo fiel, pois cumpriu sua missão com amor. Jesus se fez mais presente entre nós. Nesses livros que falam de luz, fez-se mínimos por humildade, defensor áureo da fraternidade. Ó manto de feitas, Deus Cristo e caridade, alto a sua bandeira, divulgando a verdade. O viajante seguia no céu, com as estrelas que estão a brilhar. Nos guiastes nas terras de Ismael, estrela sem par. Avante, irmãos, no caminho do bem. Avante, obreiros.
de amor. Ó manto de freitas, Deus Cristo e caridade, ergue alto a sua bandeira, divulgando a verdade. Ó manto de freitas, Deus Cristo e caridade, ergue alto a sua bandeira, divulgando a verdade. Ó vantuil de freitas. Gente, temos a grata satisfação de ter aqui a Fran, trabalhadora que está conosco há anos, né? E que coordenou por anos o Lar de Amparo Eurípides Barçanufo, né? Do qual nós vamos falar hoje. Então, Fran, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer ter você aqui, né? E vamos aproveitar a presença dela, né? Porque a Fran tem muita coisa boa para passar para nós aqui. Fica à vontade, Fran. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? O Lar de Amparo. Esse Lar de Amparo, tudo começou com a própria visão do nosso irmão Márcio, convidou a gente para coordenar esse lar há um tempo e para nós assim, uma grande satisfação porque a gente vê o resultado. Eu agradeço muito a oportunidade de ter esse momento, né, de ter coordenado esse lar e hoje a gente continua também dentro desse programa maior nosso de trabalho. O lar é nossa menina dos olhos, né? Então, falar de saúde mental, né, física, espiritual, o lar abrange tudo. Se você ainda não conhece, nós temos a página aí da nossa Obras Sociais Vantuil de Freitas, associação, tem o próprio lar, tudo tem essas informações inúmeras circulando. Nós precisamos parar e dar uma olhada. Tem pessoas que conhecem esse lar, vêm de longe para cá e muitas vezes nós que estamos aqui mais perto não sabemos nem que ele existe, né? Salvando vidas, principalmente as pessoas que têm problemas com depressão, síndrome do pânico, tentados ao suicídio, uma perda de um ente querido, uma separação de casais, um filho problema, aquelas pessoas que estão hoje, né, se isolando. Procure-nos, temos muitas opções para poder oferecer um tratamento não só espiritual, mas é um tratamento associado, porque nós não abandonamos o remédio, né? Nós acrescentamos a questão espiritual aí nesse tratamento, você vai gostar. E o tratamento, né, Fran, ele é totalmente gratuito, você não paga absolutamente nada, né? E então, se você, né, conhece alguém que tem depressão, com ideia de suicídio, pessoas que estão vivendo uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade, crise conjugal, ou às vezes uma gravidez, vamos dizer assim, não desejada, mas que chegou e que não está tendo amparo da família, né? Nem do namorado, nós estamos para amparar. Por isso o nome Lar de Amparo Eurípides Barçanufo, né? Então, ele está para atender essas pessoas. Então, nós queríamos pedir que você nos ajude a indicar pessoas que estão nessas situações, ligue para o nosso telefone, passa o nosso telefone para essa pessoa, né? Que você pode estar salvando uma vida, né? Porque o Lar Eurípides, né, nós já atendemos mais de quanto foi? Mais de 12 mil? 12. Mais de 12 mil pacientes ficaram internados no lar, com um resultado espetacular, tá certo? Nós temos até algumas histórias hoje para contar, né, Fran, do lar, para você entender, né, o quanto é importante o lar de amparo. Eu lembrei de uma aqui agora, Fran, que me veio na cabeça. Olha o que aconteceu. Os meninos saíram para a rota, que é viajar nas cidades para divulgar o trabalho. Chegando numa cidade,
próximo a São Félix do Araguaia, lá no Nortão, longe, eles queriam divulgar na rádio o nosso trabalho. Aí o pessoal disseram, olha, nem não adianta ir lá na rádio, porque aquele homem lá é muito difícil, ele não vai liberar para vocês, porque ele é muito rigoroso e não é qualquer pessoa que chega na rádio lá não. Ele falou, não, vamos tentar. Aí chegou lá, falou que queria falar com o dono da rádio, e aí explicou tal. Quando falou que era eles eram aqui do Vantuil e do lar de Eurípides, olha, ele recebeu, abriu as portas e diz, olha, a rádio é de vocês. Porque, deixa eu te explicar, esse lar de amparo salvou minha vida. Eu estava com a ideia fixa de suicídio, fui para lá, consegui salvar a minha vida. E salvou a vida do meu filho, que também estava com a ideia de suicídio. Eu levei ele para lá, fomos daqui lá e ele foi salvo. Então, eu devo vocês tudo que temos aqui. Então, a rádio, a partir de agora, é de vocês. Toma conta da rádio. Eu achei graça, né? Porque ele disse com medo do cara não liberar a rádio e tal. E o cara, num sentimento de gratidão enorme, né? Então, aonde a gente vai, a gente encontra pessoas que foram curadas, presta atenção, curadas de depressão, que na medicina não se fala em cura nem depressão, né, Fran? E a gente aproveita a oportunidade também para esclarecer que tem pessoas que, na época assim, que eu já falei, vamos internar lá no lar, já pensa que é um hospital. Ele é um hospital no plano espiritual, mas lá na nossa casa são camas comuns, é um apartamento, você vai chegar, você vai sentir como um lar, por isso o nome é lar, né? Tem tudo que uma casa tem até um jardim terapêutico, a coisa mais linda do mundo. Então, várias oportunidades e terapias que nós oferecemos que você vai gostar. Tem pessoas que quando chegam lá, muitas vezes assim, está tão longe de Deus, né? E a gente vai falar um pouco sobre esse Deus, o Deus interior. Então a pessoa começa a trabalhar a fé, que a gente também trabalha com muito evangelho, a oração, os médicos que passam a fisioterapia, psicólogo, todas as terapias nossas, elas são orientações espirituais. Nós não estamos brincando de saúde, a gente tem uma responsabilidade muito grande, então a gente trabalha com muitos voluntários. E assim é feito um trabalho com música, com meditação, filme, tudo muito bem pensado, a leitura também. A pessoa tem uma senhora que chegou, que veio conversar conosco lá de São Vicente, né? Aqui São Vicente nosso. E ela falou para mim assim, eu falei, agora é a hora da senhora ler um livro. Ela falou assim, eu nunca li um livro. Eu falei, quantos anos que a senhora tem? A minha idade, né? Na época, 55. Aí eu falei, meu Deus, a senhora nunca leu um livro, então vamos escolher um livro. A senhora agora vai ter um tempo para a senhora. É isso que a gente oferece, aquele tempo para você. E ela estava numa depressão, quando eu cheguei outras vezes lá, e aí a senhora já leu o livro? Ela falou, já estou no segundo. Como é bom ler, né? Então são coisas simples, mas que mudam, você leva essa mudança para a sua casa. Nós tivemos uma oportunidade de um senhor que ele foi para internar lá conosco, levando a filha e o genro para internar. Acho que o Márcio lembra desse caso, né, Márcio? E aí chegou lá o Márcio, como nosso médico, né? Ele falou, o senhor também está internado. Ele falou, meu Deus, eu também? Sim. Aí ele falou, então eu vou pedir para trazer minhas roupas. Aí trouxeram a roupa para ele, né? E passados uns dias, eles saíram de lá, ó, ele, a filha, o genro, tudo bem. Quando passou uns dias, ele me ligou, ele falou, Dona Françoise, tem uma vaga para minha mulher? Porque ela não está entendendo o que era isso. A mudança, quer dizer, é um marco que a gente começa a perceber. As pessoas que internam, ele muda todo um procedimento, ele muda a forma dele encarar a vida, ele começa a ver detalhes que ele não estava vendo. E aí ele trouxe a esposa e eles se tornaram assim muito melhor o relacionamento, a vida, tudo, formaram um trabalho melhor, né? Um grupo nosso de Chapada começou assim, né? Interessante, Fran. Eu estava lembrando de um fato que foi muito emocionante, né? O paciente disse assim, olha, eu vim aqui para o lar
Por isso eu atendendo ele, né? Próximo da alta, eu fui atendê-lo. E aí ele diz, olha, eu vim para o lar com a ideia fixa de suicídio. Sabe por quê, doutor Márcio? Porque eu achei que a Terra não tinha pessoas dignas, não tinha pessoas decentes, que ninguém prestava no mundo. Eu disse para minha mãe, ninguém presta. Nesse mundo, ninguém presta. E eu tinha uma visão de que todas as pessoas eram más. E aqui eu fui tratado com tanto carinho, com tanto respeito, que eu descobri que existem pessoas boas no mundo. E então isso mexeu comigo e eu percebi que viver vale a pena, e porque existem pessoas boas. Eu porque não tinha tido contato com pessoas boas, mas elas existem e vocês são a prova disso. Então eu fiquei tão emocionado também, né, de ver aquele depoimento dele com lágrimas nos olhos, dizendo que o mundo não era tão ruim quanto ele pensava, né? Então veja, é trazer a esperança naquele coração, né? E aí tem pessoas que me perguntam, Fran, mas o que tem nesse lar de especial, entendeu? Que cura as pessoas, qual a diferença, entendeu? E aí um dia para ele, eu disse assim para um paciente, eu digo, talvez a diferença é que no lar você vai encontrar uma coisa que é muito rara, que você não encontra no shopping para comprar, que você não encontra na farmácia, que você não encontra no consultório médico, que você não encontra em qualquer lugar. Ele disse, o que é? Ele disse, o amor. O amor você não encontra assim, né? Lá as pessoas vão te atender por amor. Todos os trabalhadores são voluntários e estão lá porque amam e querem te ajudar, não estão por dinheiro. E essa é uma diferença capital, né, Fran? Com certeza. Tivemos também uma oportunidade de um professor de uma universidade, ele chegou com a esposa assim chorosa. Isso pode estar acontecendo na sua casa, com a sua esposa, um filho, está descontrolado, chorando demais, né? E ele levou lá para nós, indicaram. Aí ele chegou com ela, que nada assim satisfazia, ela chorava muito. Aí ele falou para mim assim, olha, eu sou mestre em uma universidade, mas eu sou analfabeto nisso, né? O que minha esposa tem? Então isso aí é um pouquinho mais de estudo, conhecimento. Você vai compreender que nós temos dois corpos, o corpo físico e o corpo espiritual. E que muitas vezes adoece, né? E a gente tem que fazer a terapia correta, não só com o remédio. O remédio vai ajudar, mas também nós temos que trazer a terapia, que é o espiritual, vamos trabalhar esse espírito. Então, a doença, por exemplo, da depressão, ele vai na alma, então nós temos que trabalhar a nossa alma, trazer os fluidos, né? Todo um trabalho especializado que o nosso grupo tem. E lembramos também que uma das situações que nós não internamos é o problema mental, né, e o problema da dependência química. Márcio pode até explicar melhor sobre isso, né? Nós não atendemos pacientes com esquizofrenia, com a psicose maníaco-depressiva, que são transtornos mentais graves. Nós não temos estrutura para atendê-los. Tá certo? E também não temos estruturas para atender o dependente químico, né? E de álcool, porque a quantidade é muito grande e nós não temos condições e estrutura, por enquanto, para atender essas pessoas. Mas eu tenho a esperança que nós vamos conseguir, se Deus quiser, organizar uma residência terapêutica para os nossos dependentes químicos. E eu já estou sonhando com isso e com certeza você vai nos ajudar. Porque se você conhece ou tem alguém com esse problema, com essa dificuldade, você sabe como é duro. E aí eu vou pedir ajuda para vocês nos ajudarem a organizar isso, esse trabalho, e implantar essa residência terapêutica, né? Às vezes, Fran, eu penso que lá, né, no hospital que a gente pensa para idoso, a princípio a demanda está sendo muito grande, né? E a situação é de caos. Talvez a gente atenda isso agora e mais tarde o hospital do idoso, né? Mas é diferente do condomínio fechado para idosos que nós estamos fazendo, é outra coisa, outro departamento, né? Para a pessoa não confundir, tá certo? Agora, Fran, me lembrei de uma outra história, que é tanta história, né? Eu convidei um colega médico que estava vivendo um quadro muito grave, pós-separação,
com ideia de suicídio, porque ele era apaixonado pela esposa e ficou sabendo de uma traição e etc. E ele resolveu se matar. E aí tiveram oportunidade de me encontrar e falar se eu poderia atendê-lo. Eu disse, lógico, é um colega, como que eu vou deixar de atender um colega médico, né? Então eu fui conversar com ele, né, no consultório dele e atendê-lo a pedido da família. E ele disse, olha, mas Márcio, o que tem lá nesse hospital que possa realmente me fazer mudar de ideia? Entendeu? Porque se você conseguir me convencer, eu vou. Você entendeu? Aí tem alguma terapia que nós médicos não sabemos? Entendeu? Eu disse, olha, eu não vou te convencer, porque melhor do que o convencimento é você ir e você lá vai ver e você vai me dizer depois se presta ou não, né? Como você está com a ideia de se matar, por que você não tenta pelo menos ir lá, não é? E ver o resultado? E aí, se não prestar, você me fala. Não, mas me fala aí pelo menos alguma terapia que tem lá, que negócio que é esse? Falei, olha, nós temos laborterapia, que é a terapia ocupacional, nós temos a musicoterapia, evangelioterapia, passe-terapia, água fluidificada, corrente magnética, trabalho social, visita a creche de deficientes, aonde você vai ver como reencarna o suicida na próxima encarnação, né? E tem várias terapias que é feito pelos espíritos, que eu não sei nem te dizer. Eu sei dizer que as pessoas lá curam. Então vai e tira a prova. Ele diz, quanto tempo eu tenho que ficar lá? Falei, olha, você pode ficar 2 dias. Se você não gostar, você vai embora. Lá você não é obrigado a ficar, não. Outra coisa, não paga nada. Não dizem que de graça tem injeção na testa? Então vai, experimenta. Para quem vai morrer mesmo, se eu fosse você, eu tentava. Agora, eu não quero te convencer, não. Se você não quiser ir, meu amigo, não posso fazer nada. Mas se eu fosse você, eu dava essa chance para você mesmo. Eu acho que você é muito rico para estar com um pensamento tão pobre, né? E ele foi. E aí depois eu nem fiquei sabendo, porque lá interna tanta gente, e ele não falou que ele era médico lá para ninguém. Ele foi quietinho e se internou lá. E aí depois ele falou que mandou uma mensagem para mim dizendo que queria falar comigo. Como eu sabia que ele já estava com a ideia de suicídio, e eu preocupado, falei, meu Deus, será que é de novo? Ele deve ter melhorado e está querendo. Aí ele me pediu para relatar e ligou para mim dizendo, olha, eu realmente fiquei lá 4 dias e saí de lá outra pessoa. E eu não sei te explicar o que aconteceu comigo, porque não vi nada demais naquele lugar lá, mas eu mudei e eu não sei explicar, entendeu? Falei, nem você, nem eu, entendeu? Mas olha que interessante, né? E ele ficou lá, mas ele não comentou qual era a sua profissão. Porque lá nós já tivemos juízes, nós já tivemos até prefeito, não sei se você lembra, prefeito de cidades do interior de São Paulo. Já tivemos gente, entendeu? Importantíssima e gente simples, muito simples, né? Então a nossa casa não distingue quem é médico, quem é, né? Nós estamos lá de porta aberta, de coração aberto para receber qualquer um, né, Fran? Independente da religião também, nós já tivemos muito evangélicos, ateus, não é? Católicos, já tivemos de tudo que você possa imaginar, em termos religiosos, né? Então isso para nós não importa. Para nós não importa se você tem dinheiro ou não, se você é importante, tem um cargo, né, ou não, é? O importante é que nós entendemos que você é um ser humano e que necessita de cuidados, né, Fran? Essa é a ideia, né? Sim, e a gente também tem a nossa pretensão de diminuir esse alto índice de suicídio. A cada 40 segundos na Terra uma pessoa suicida. Você imagina, enquanto nós estamos conversando aqui, quantas pessoas que já acometeram isso, né? Aqui no Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa suicida. Os índices que estão à nossa disposição faz com que a gente corra mais, tente mais divulgar. Você que está ouvindo possa compartilhar, comentar, divulgar este
este vídeo, este lar, dizer para uma pessoa que existe sim esperança, existe uma oportunidade. Nós estamos passando por momentos tão difíceis, nós que passamos também pela dificuldade do Covid. Eu tenho um caso que uma moça, ela me procurou na época e ela falava assim: eu vou me contaminar com o Covid para me suicidar. Falei, você não engana Deus, né? Então, Deus não deixa passar nada. Ele sabe do nosso interior, mas graças a Deus ela não suicidou. Mas muitas pessoas que ameaçam, que você conhece alguém que fala assim: a vida não presta, eu não valho nada, eu não quero mais saber de viver. Essa pessoa pode sim tentar um suicídio, não é só assim da boca para fora. As pesquisas indicam que as pessoas que muito falam que vai cometer, né? O que a gente pode fazer? Meus irmãos, vamos pensar nas razões para nós vivermos. Temos tantas razões para viver, porque se a gente cometer alguma coisa, um erro, um momento de aflição, de desespero, a gente fazer alguma coisa contra a nossa vida, nós vamos assim arrepender amargamente, porque não vai resolver nada, nós vamos piorar a nossa situação, reencarnar em situações delicadas, como o nosso irmão Márcio disse, tem uma ONG aqui em Cuiabá que só cuida de pessoas que estão assim bem debilitadas, né, volta na idiotia, né, a maioria dos que estão reencarnando aí, muitos são todos resgates na área do suicídio. Então a gente tem que amar o nosso corpinho, a nossa prova, gostar de viver. Com certeza alguém vai achar sua falta. Esteja preparado para conhecer o nosso trabalho. Então, gente, fica aí mais esse convite, mais essa oportunidade, né, de você conhecer o lar de Eurípides. Para você ter ideia, tem pessoas que já vieram da Argentina para internar conosco, né, do Peru, né, e vem de tão longe. Esses dias veio uma senhora do Rio Grande do Sul que ficou sabendo do nosso lar, saiu daqui maravilhada, né? Portugal também, né, Fran? Então, imagina, a pessoa vem de tão distante, você aqui em Cuiabá não ir para um lugar assim, né? Então, nós queremos reforçar a necessidade de você que não está suportando mais a vida, vir ficar conosco um pouco, né? Nos dê a chance de ajudar você, porque com certeza você vai descobrir que você é uma joia de inestimável valor, e que existem pessoas que te amam e você só precisa encontrá-las, né? Então, dê essa chance a você mesmo, né? Dê essa chance para nós, nos procure, né? Participe, venha conhecer a nossa instituição. Quero agradecer, Fran, mais uma vez e deixar para você fazer as considerações finais. Só lembrando que a triagem é segunda-feira, às 19h30, 19 horas, lá na nossa sede. Você pode procurar as informações nas nossas redes sociais e será bem-vindo. Divulga para nós. Ou pelo telefone que vai estar aí, né, Fran? Você liga e a gente, né, vai estar tentando. Uma ligação que você fizer pode salvar uma vida de uma pessoa que está querendo se matar, né? Isso é importante. Então, eu quero agradecer mais uma vez, né, e lembrar que o Lar de Amparo Eurípides Barçanufo é o lar que está lá para nos acolher. Vamos agora dar continuidade ao nosso programa. Estamos chegando em mais um final de programa, onde queremos agradecer sua audiência e vamos convidá-los a fluidificar as nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, o medicamento, o bálsamo, o consolo e a esperança para cada coração aflito e angustiado. Obrigado, Senhor, que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Todo trabalho é bem-vindo, as mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante
importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta